Isso aqui é em Las Vegas, nos Estados Unidos, e essa bola gigante, parecendo um emoji possuído, não é inteligência artificial, nem efeito especial. Ela é real. E sim, ela está localizada em Las Vegas, e ela custou aproximadamente 2 bilhões e 300 milhões de dólares para poder existir. Chamam essa monstruosidade de Sphere, e tem gente que chama de oitava maravilha do mundo, que não é nenhum exagero, né? Olha isso aqui. Essa esfera tem 110 metros de altura e 150 metros de largura, e quase 30 andares. Olhando de longe, nem parece ser tão grande assim. Por fora, ela é completamente coberta por luz de LED, de alta intensidade, que transforma o céu de Vegas em um show tridimensional. Mas a magia de verdade acontece dentro da esfera. E vista de dentro, ela parece muito maior do que de fora, pois a extensão dela é equivalente a 5 campos de futebol, e cabe cerca de 20 mil pessoas. E o diferencial dessa esfera é que você não precisa de óculos de realidade virtual, nem nada dessas coisas. Uma tela absurda de 16K envolve todo mundo, para que você olhe para a cena e tenha a impressão que você está dentro da cena. Relatos de pessoas, quando vão lá pela primeira vez, se sentem como se estivesse voando. A esfera simula vento, chuvas e outros eventos físicos em tempo real. Tudo sincronizado com o filme. Não é simplesmente assistir, é sentir no corpo inteiro, e isso é o mais perto da realidade sem você precisar sair da cadeira. Esse cara tentou puxar uma ola no estádio sozinho. Apenas algumas pessoas acompanharam ele. Só que o mais inacreditável é que cada vez mais o que as pessoas viram estava se tornando realidade. O que começou com um pequeno movimento e cada vez mais os torcedores seguiram essa onda. Simplesmente chegou um momento que o estádio inteiro estava fazendo a onda. E aquilo que apenas tinha começado com um simples gesto de uma pessoa levantando sozinho, deu a volta no estádio, voltou para ele em uma proporção muito maior. Você sabe por que piscina nos Estados Unidos pode durar décadas sem rachar ou afundar? Porque ela não é só um buraco no chão jogado concreto por cima. Elas são construídas como um tanque estrutural enterrada no solo. Tudo começa com um esqueleto de aço. Antes de qualquer concreto, os trabalhadores montam uma malha completa de vergalhões, no fundo, nas paredes, nos degraus, em cada canto. Esse aço não está ali por causa do acabamento. Ele existe para suportar dezenas de toneladas de água, transformando a piscina em uma verdadeira estrutura que aguenta a carga de verdade. Depois vem o concreto, mas ele não é simplesmente despejado ali. É projetado em alta pressão e despejado de forma e em uma camada contínua que cobre tudo de uma vez. Isso tudo cria uma única concha de concreto, sem emendas e sem juntas. Sem juntas significa sem pontos fracos onde trincas ou rachaduras podem acontecer. Mesmo assim, o trabalho ainda não acabou. A impermeabilização real não vem dos azulejos. Ela vem de um revestimento flexível, aplicado diretamente sobre o concreto. Funciona como uma pele de borracha. Mesmo que microfissuras apareçam, a água não consegue penetrar. Somente depois disso, a superfície é nivelada e polida, deixando paredes e fundos completamente lisos. Aí sim, entra os acabamentos. Mosaicos, quartzo, o que o dono preferir. Bonito por fora e forte por dentro. A Mobil deixou uma BMW ligada por 4 anos, e o que tinha dentro do motor, depois de todo esse tempo rodando, vai te surpreender. Em 1990, a Mobil quis provar que seu óleo realmente funcionava. A Mobil comprou uma BMW 325 0 km e colocou o carro em um dinamômetro especial, acelerando entre 70 a 135 km por hora. O carro só parava para abastecer, trocar óleo e fazer pequenos ajustes, mas o motor nunca esfriava. E o objetivo era simples, rodar 1 milhão de milhas. Foram 4 anos rodando dia e noite, simulando décadas de uso comum. E quando completou os 4 anos e eles foram abrir o motor, a surpresa foi total. A parte interna do motor estava praticamente nova, sem quase nenhum sinal de desgaste. E a pergunta é, o óleo era bom demais ou foi a engenharia da BMW? O relógio agora avançou para 85 segundos para a meia-noite. 4 segundos a menos que o ano passado. Esse é o ponto mais crítico desde a criação do indicador. O novo horário foi divulgado em Washington, nos Estados Unidos. O relógio do apocalipse é uma metáfora, que serve para medir o nível de ameaça de aniquilação da humanidade. Quanto mais perto da meia-noite, maior é o risco de catástrofe global. A decisão de ajustar o relógio é tomada todos os anos por grupo de cientistas, e a humanidade não fez um progresso suficiente para reduzir os riscos de existências que ameaça a todos nós. Cada segundo conta e o tempo está se esgotando, afirmou a presidente do Boletim dos Cientistas Atômicos, Alexandra Bell. O momento considerado mais seguro foi em 1991, logo depois da Guerra Fria. Na época, o relógio marcava 17 minutos para meia-noite. E hoje o cenário é bem mais preocupante. Para os cientistas, o mundo nunca enfrentou uma situação tão perigosa e preocupante. O Brasil está sob pressão de risco nuclear, do avanço imprevisível das mudanças climáticas e do uso acelerado da inteligência artificial.
uma tecnologia que avança rápido, mas ainda sem qualquer controle global. O boletim também alerta sobre o aumento das tensões entre potências como os Estados Unidos, Rússia e China, para a ameaça de novas guerras. Isso aqui parece coisa de filme, mas já está se tornando realidade. A Yamaha acabou de lançar uma moto que simplesmente não cai. Olha essas imagens. Ela está totalmente equilibrada sozinha. Mesmo se alguém mexer, ela simplesmente não cai. Ela se mantém em pé. Não tem pé no chão, não tem truque, ela se autoequilibra sozinha em tempo real. É como se ela tivesse consciência do próprio equilíbrio. Isso acontece porque ela é elétrica e ela tem uma bateria que fica ali dentro, e essa bateria não serve somente para alimentar o motor, ela também serve para manter ela no centro da gravidade. Perfeito para a moto não tombar. Agora repare ali na frente. Tá vendo ali embaixo? Ela tem uma câmera. Essa câmera reconhece o rosto do dono. Ela serve para identificar o proprietário e começa a seguir o dono da moto. Se o dono parar, ela para. Se o dono andar, ela obedece os comandos. Tudo isso respondendo aos gestos com as mãos. Sinceramente, o futuro chegou. Isso vai te deixar indignado. Essa pilha de ouro aqui é mais ou menos o que o Portugal roubou do Brasil ao longo de muitos anos. 200 toneladas é a estimativa, que hoje seja em torno de 169 bilhões de reais. Agora, olha essa outra pilha. Isso tudo é o que o Brasil arrecadou de impostos em janeiro de 2026. Isso, somente em janeiro foi arrecadado essa pilha de impostos. Você está achando isso pouco? Então olha essa outra pilha. É muito maior, é mais de 26 vezes maior que a primeira. Isso aqui é o que o Brasil arrecadou de impostos somente em 2025. E em um ano, o Brasil roubou mais dos brasileiros do que o Portugal vinha roubando em muitos anos. O cara simplesmente quebrou a garrafa de Obrion de mais de 50 mil reais. Você sabe o porquê que ele teve que fazer isso? Esse é um método que ele tem que quebrar a garrafa dessa forma, pois o vinho ele é tão antigo que se você tentar tirar a rolha, acaba que ela se esfarela e estraga o vinho. E por esse motivo que ele teve que quebrar a garrafa, e esse método se chama método tenaz. A concretagem do edifício residencial mais alto dos Estados Unidos. Essa operação, que durou 31 horas ininterruptas, envolveu exatamente 195 trabalhadores, 1.240 caminhões de concreto, 9.500 metros de concreto cúbico, isso tudo para preencher essa fundação, que foi escavada a dezenas de metros de profundidade. Esse prédio tem aproximadamente 320 metros de altura, contando com 100 andares, logicamente assinada pela empresa Waldorf Astoria, consagrada no mercado americano, e feita pelo arquiteto Carlos Otti, que foi o mesmo arquiteto do prédio Burj Al Arab, em Dubai, e é considerado o prédio mais icônico de Miami. São 9 cubos sobrepostos, um em cima do outro, descentralizados, sendo que os 3 primeiros são destinados para hotelaria e os 6 cubos em cima são residenciais. Ali na parte do hotel, nos 3 primeiros cubos, será feito 205 quartos para receber visitantes de todos os lados do mundo. E se chamará Hotel Waldorf Astoria, o nome do residencial. Você já tinha visto isso? Bom, a gente sempre ouve falar que a Starlink tem um poder absurdo sobre o nosso planeta Terra, mas às vezes a gente não sabe o porquê. E essa imagem mostra e deixa você com uma outra visão sobre como está funcionando os satélites ao redor do planeta. Mas eu, particularmente, nunca tinha visto um vídeo como esse. E isso me surpreendeu muito, pois pensar que uma empresa só tem todos esses satélites trabalhando 24 horas por dia. E pessoal, aqui você está vendo mais de 10 mil satélites. E tem muita gente que tem medo de ficar sem internet. É quase impossível ficar sem internet se for pensar dessa forma. Porque olha quantos estão ali. Um cara na Alemanha, que sempre fez doações para a Cruz Vermelha, começou a desconfiar para onde ia suas doações e decidiu colocar um AirTag no seu tênis para localizar aonde iria ser o destino final do produto doado. Ele ficou acompanhando esse AirTag e quando ele descobriu o seu destino final, ele ficou impressionado. Ele doou esse tênis na Alemanha e a doação simplesmente viajou 4 países para poder chegar no seu destino final. Esse tênis foi para a Áustria, depois ele foi para a Eslovênia, depois ele foi para a Croácia. E seu último destino foi a Bósnia e Eslovênia, na cidade de Kazin. Mas você acha que ele deixou barato? O tênis estava a mais de 800 quilômetros do seu destino de partida. E sim, ele viajou durante 5 dias atrás desse tênis, cruzando todas as cidades e parando no seu destino final. Quando ele chegou lá, ele descobriu que o tênis estava em um brechó. E sim, esse tênis estava à venda. Eles estavam vendendo por 20 marcos conversíveis, que é a moeda que eles utilizam. Era em torno de 10 euros, 64 reais. Aí ele entrou nessa loja, questionou a funcionária. E sabe o que ela disse? A minha chefe é bósnia, mas ela vive viajando para a Alemanha. E é da Alemanha que ela traz essas coisas para vender. E ele não teve muito o que fazer, acabou comprando o tênis novamente
e levou embora. Olha o nível que a tecnologia chegou. Isso que você está vendo não é um mosquito não, são microdrones espiãos. Drones minúsculos do tamanho de um inseto, que são capazes de voar sem fazer barulho e de gravar tudo que tem ao redor sem ninguém perceber. E o mais doido é que a China está investindo pesado nessa tecnologia. Eles estão desenvolvendo esses robozinhos com asas ultra finas, sensores de alta precisão e câmeras microscópicas, exatamente para serem usadas em espionagens militares. Imagina isso no campo de batalha, ou até mesmo no meio da população, coletando dados sem ninguém perceber. A tecnologia evoluiu a um ponto que ninguém mais sabe o que é real e o que é robô. E vai chegar um tempo que a gente não vai mais saber nem se o inseto que pousou na nossa pele é de verdade ou não.